Oi, gente, boa noite. Deu 7 horas. Vou começar. Uma boa noite a todos e a todas. É uma honra contar com a presença de todos vocês. Estamos aqui no nosso quinto encontro na Estação do Conhecimento. Hoje vamos contar com a presença do nosso palestrante, Walter Ribeiro dos Santos. Ele vai ministrar a palestra sobre Sistema de Sinalização e Comunicação. O Walter é brasileiro, natural de Entre Rio de Minas, formado em técnico em logística e técnico de informática, e hoje atualmente cursa técnico de administração. Possui certificação em operação ferroviária pelo Senai e atualmente trabalha na empresa SMS Logística, atuando como manobrador. Sua trajetória pelo setor ferroviário começou após a conclusão do curso de operador ferroviário pelo Senai, e desde então vem contribuindo ativamente para o funcionamento da segurança na operação ferroviária. Depois, após a palestra, estaremos abrindo o chat para responder qualquer perguntas enviadas, e depois tem recadinho também, tá bom, gente? Agora, com muita honra, vou receber o Walter para começar a palestra. Seja muito bem-vindo, Walter. Olá, pessoal. Queria começar aí com boa noite. Queria saber se está todo mundo aí conseguindo me escutar claramente. Como o assunto é ferrovia, eu queria falar com vocês uma frase que a gente fala constantemente lá, que é para saber se está todo mundo escutando. Vocês estão conseguindo me copiar alto e claro, pessoal? Tá dando bastante eco. E agora? Tá dando eco ainda? Sim, tá dando aqui. Ainda tá dando eco, melhorou? Ainda tá dando eco. É porque o telefone provavelmente está muito perto do computador. Melhorou? Tenta desligar o áudio de um. Tá. Não, ele estava até desligado. Vê se agora melhorou para vocês. Agora melhorou. Não, show. Deixa eu ligar a câmera aqui para vocês. Então, pessoal, vou dar seguimento aqui. Uma boa noite a todos. Ela já fez a apresentação para vocês. Como vocês sabem, eu estou trabalhando atualmente na MS Logística como manobrador. Antes de começar a palestra, novamente, vocês estão conseguindo me copiar alto e claro, pessoal? Aí, está todo mundo conseguindo me escutar? Agora sim. Show de bola, pessoal. Show de bola. Como todos sabem, a gente vai estar falando aqui sobre sinalização e comunicação. Eu queria colocar a câmera a câmera do telefone e abrir para vocês aqui o arquivo pelo computador, para vocês estarem me vendo, ficando mais fácil para mim estar falando também. Aí eu vou abrir aqui o arquivo para a gente dar início ao assunto, e se ficar ruim, alguma coisa do tipo, vocês me falam aqui que a gente melhora o esquema. Pode ser? Ok. Show de bola, pessoal. Aqui. Vou abrir aqui o arquivo para a gente. Então, pessoal, como todos sabem, a gente vai estar falando aqui sobre iluminação e comunicação, e a gente vai entender um pouco de como funciona esse processo logístico que controla a segurança da circulação dos trens, sabe? Que garante a segurança que não aconteça nenhum aborroamento, alguma coisa do tipo. Acho que todo mundo aqui já teve aquela curiosidade para saber como que vários trens circulam em vários horários
iguais e não tem nenhum tipo de aborroamento, alguma coisa do tipo, nenhum acidente. Eu vou dar início aqui falando um pouco sobre isso. Primeiramente, por que a gente sinaliza e se comunica? Igual eu falei, para evitar incidentes e garantir fluidez. Evitar acidentes. No passado, não tão distante assim, quando a gente não tinha aquela comunicação precisa, uma sinalização ok, o que acontecia? Vários acidentes por um motivo. Vários trens se cruzavam em horários muito iguais, muito iguais. Ou então, o que acontecia? Atrasava o pedido do cliente. Vamos supor, a gente tinha que levar um carregamento de minério para o Rio e outro carregamento de gado, vamos supor, para o Mato Grosso. Eles vão partir do mesmo destino. Só que, infelizmente, eles não conseguiam. Por quê? Porque um tinha que sair primeiro, depois o outro. Sinalização não precisa, fazia com que atrasava isso. Os clientes reclamavam, até um pouco disso fez, assim, atrasar o processo, né, ferroviário. Controlar o movimento dos trens. A gente, com uma sinalização precisa e uma comunicação, a gente consegue controlar direito para onde ele vai e onde ele tem que parar para o maquinista descansar ou alguma coisa do tipo. Deu defeito, tem que parar em alguma estação específica para o conserto, em alguma oficina. A gente tem no pátio o que a gente chama de agente de estação. O agente de estação nada mais é do que o cara que vai estar passando as coordenadas do movimento de onde ele vai estar podendo ir. Isso aí dentro do pátio. E fora do pátio a gente tem o CCO. O CCO nada mais é também que um agente de estação externo. Ele abrange mais. O agente de estação fica limitado ali no pátio, naquele espaço precisa. Já o CCO, nas grandes linhas, ele consegue controlar direito para onde o cara vai. Se vai para o Rio, se vai para BH, ele tem esse controle global. Entregar com outros meios de transporte. Como todo mundo sabe, não é só trem que anda na linha, né? Tem muito aparelho de vias para conserto, alguma coisa do tipo, que tem que estar circulando juntamente com esses trens. Se você não tem uma comunicação, uma sinalização precisa, a gente não consegue integrar isso junto. E proteger vidas e patrimônios, que é o principal, né, pessoal? Como a gente sabe, acontecem muitos acidentes, mesmo com essa sinalização precisa, essa comunicação. Por quê? Porque tem trechos muito perigosos. Igual a gente mesmo sabe, tem trechos que a ferrovia passa dentro das cidades. Então, caso a sinalização não é precisa, ou coisa do tipo, a gente vai ter mais acidente que costuma ter. A gente dando seguimento aqui. Tá todo mundo conseguindo compreender? Tá ok aí, pessoal? Tá rápido? Tá um pouco rápido. Poderia um pouquinho mais devagar? Não, show. Pode deixar, vou tentar diminuir aqui o passo. Como tudo começou, as primeiras ferrovias não tinham sinalização. As primeiras ferrovias, pessoal, era o que a gente chama de via de mão única, né? Aquela que um trem somente circulava. Então, não tinha necessidade de sinalização. Só que, com o passar do tempo, foi aumentando. Aí, a primeira parte foi com a tabela de horário. A tabela de horário nada mais é que você administrar certinho o horário que cada trem vai partir, o horário que cada trem vai chegar em determinado ponto para o outro poder partir, tá circulando simultaneamente, os dois. Por um bom tempo isso aí foi preciso, foi bom, até que surgiu o telégrafo. Acho que todo mundo aqui já deve ter, mais ou menos, ter visto o telégrafo, né? Aquele aparelhinho assim que a gente usava para estar comunicando. Aí eles enviavam a licença para o maquinista, para a estação, falando, ó, ele pode estar circulando do ponto A ao ponto B. Ao ponto B ele para, no ponto B ele para, faz um novo contato, que a gente vai estar circulando com outro determinado trem. Licenciamento. O que é licenciamento?
Licenciamento nada mais é do que a autorização formal para o trem se movimentar. Igual eu te falei para vocês, dentro de um pátio ou fora dele, a gente tem os agentes de estações ou CCO. Eles dão aquela autorização que a gente está movimentando. Ah, você pode estar circulando da linha 1 até a linha 3, vamos supor, do ponto A ao ponto B. Ele vai te dar esse licenciamento. O maquinista não consegue circular ou algum outro aparelho de via sem esse licenciamento. Ele não pode sair do lugar. Dentro do pátio, geralmente, o primeiro a receber isso é a gente, que é o manobrador. A gente recebe essa licença e passa a autorização que ele vai manobrar para o maquinista. A gente vai fazer a manobra, vai passar as leis de movimentação para ele. Você está autorizado a estar ocupando o sinal da linha 4, vamos supor. Aí ele vai poder ultrapassar esse ponto. Ele vai repetir para a gente que entendeu que ele está autorizado. Eu vou falar, maquinista Valder, você está autorizado a estar ocupando o sinal inferior da linha 4. Aí o maquinista vai entender aquilo e vai repetir para mim. A partir do momento que ele repetiu, a gente vai poder dar seguimento na manobra. Como eu falei, ela é emitida pelo controlador de tráfego, que é o CCO. Geralmente, a estação faz a ligação e consegue um intervalo, ou quando é em externo, que é fora do pátio, que uma que está em viagem, ela é mandada para ele diretamente, dentro dos computadores de bordo que estão dentro da locomotiva. Garante que dois trens não usam o mesmo trecho ao mesmo tempo. Igual eu falei para vocês, os trens eles não podem circular ao mesmo tempo por causa de aborgamento, alguma coisa do tipo, outros aparelhos circulando dentro da via. Geralmente, como posso explicar para vocês, a via tem trechos que são divididos em etapas. A etapa vermelha, que é a etapa que ele tem que permanecer parado, a amarela, que ele vai seguir em velocidade restrita, que ele tem uma velocidade que ele sabe que no ponto vermelho ele vai ter que parar, e a verde, que está liberado para ele. Então, ele vai seguindo na verde, aparece amarelo, ele diminui a velocidade até ele parar na vermelha. Tem algumas licenças especiais que ele vai poder entrar na linha vermelha, mas caso mais atípico. Dentro da ferrovia, mesmo assim, na parte externa, tem essa divisão. Aí os modelos de controle de tráfego. O primeiro modelo aqui, a gente tem o CTC, que é o controle centralizado. O controlador comanda grandes trechos. É o controle que eu falei para vocês. A estação recebe, passa para a gente que é da manobra, passa diretamente para o maquinista e ele tem um certo ponto. Esse daí, ele geralmente respeita a sinalização de campo, igual o sinalzinho assim que a gente encontra no meio rodoviário, vermelho, amarelo, bonitinho. Já o CBTC é baseado na combinação que o maquinista recebe sinais dentro da cabine, igual eu falei. Dentro da locomotiva, a gente tem os famosos computadores de bordo. Dentro dele, a gente vai conseguir receber diretamente aquelas licenças. Pode ser escrita ou por rádio. Aí vai aparecer bonitinho aquilo para a gente. Maquinista, você está autorizado a seguir de tal ponto até o ponto B. Aí vai aparecer bonitinho para você, vai aparecer até a mesma velocidade que você pode circular naquele determinado ponto. E caso você não respeite ou ultrapasse aquele sinal, ela é cortada. Ela é cortada, aplica emergência na locomotiva, ela para. E TWE. O TWE, diferente do CBTC, ele tem um ponto específico para ele estar circulando, diferente do CBTC, que abrange a ferrovia praticamente quase inteira, só uns trechos de São Paulo que não. O TWE fica mais ali envolto no trecho de BH. É uma cerca elétrica que previne erros humanos. O maquinista ultrapassou aquele ponto, vai acontecer o mesmo no CBTC, cortado, vai aplicar emergência na locomotiva, ela vai acabar parando, ela não vai conseguir seguir aquele determinado ponto. Sinalização ferroviária, objetivo.
garantir segurança e capacidade da via. Como eu disse anteriormente, no começo da palestra, a gente consegue ter mais segurança no controle de ida e vinda de trens e a capacidade de estar circulando. Quanto mais controle a gente tem, quanto mais sinalização precisa a gente consegue, mais trem circulando. E como a gente sabe, o meio ferroviário, assim, a malha ferroviária no Brasil é bem pouca. Quer dizer, a gente evoluindo nesse ponto de sinalização, a gente consegue até ampliar, né? Isso aí, diretamente. Subsistemas, que são a detectação, é o que eu falei para vocês. Os trilhos são diferente do que todo mundo pensa que é só madeira e ferro, eles têm uma eletricidade passando ali neles, em determinados pontos. Não são em todos, mas em determinados pontos tem aqueles trechos que são eletricutados. Quer dizer, a locomotiva vai passar com a roda dela ali, o rodeiro, vai detectar o ponto que ele está, aí detectou o ponto que ele está, vai emitir um sinal para o CCO, vai falar, ó, o maquinista está no ponto A. Aí o CCO vai falar, ó, ele está no ponto A, ele tem que ir para o ponto C. Ao invés disso, né, que todo mundo acha que ele só segue linha reta. Não, tem várias coisas. Aí, vamos supor, ele recebeu aquela licença, aquela detectação, ele dentro da ferrovia que tem aquelas chaves, que a gente chama de chaves de vias lá, ele vai mudar a rota. O que ele estava prestes a ir para o ponto B, ele vai para o ponto C. Aquelas chaves são eletrocutadas também. A hora que o piso no rodeiro, o CCO sabe direito qual é o trem que vai ter que ir para qual ponto, ele vai mudar. Licenciamento eu já falei. Intertravamento é o que eu estava falando para vocês aí, que são essa parte aí das chaves. As chaves, elas fazem a mudança de via. Tem que ponto A, ponto B. E detectação de defeitos. Essa parte aí é importantíssima, né? Detectação de defeitos. Que, vamos supor, o trem está com defeito, ele pisou naquele ponto específico, o que vai acontecer? O CCO vai saber, ó, essa locomotiva aqui, que ele já tem os dados todos dela, ela tem tal defeito e ela não pode rodar em determinado trecho. Aí ela vai ser cortada aquele determinado trecho. Ele não vai conseguir rodar por ali. No segmento. Igual eu falei para vocês, os trens são... Os trilhos são eletrocutados. Tem aqueles cabinhos passando por ali, chegou o rodeiro, pisou em cima, passou em cima, emitiu o sinal, falou, ó, aqui está tal ponto, esse daqui não pode rodar aqui, esse aqui pode, por aí. Sensores que detectam rodas e caixas quentes. Geralmente, se o freio da locomotiva está apertado, a locomotiva deu defeito ali, ele não vai conseguir rodar direito. Aí o que acontece? Dá uma roda quente. Isso aí pode até derreter os trilhos. Aí, dependendo de onde está, ela consegue ter esse alerta, saber o que pode acontecer. Detectores de descarrilhamento, alerta o CCO e cancela a licença do trem. É o que eu estava falando com vocês. A ferrovia tem essas chaves. Essas chaves são as que pode mudar de via. Aí, vamos supor, pisou ali, tem uma chave que está posicionada. O trem tem que ir para a linha B, mas essa chave está posicionada para a linha C. Assim que o trem pisar passar com o rodeiro naquela parte eletrocutada, eles já vão emitir licença e vão falar assim, não, ele não pode passar por ele, não. Porque ali na linha C vai passar outro trem. Aquela licença é cancelada, o maquinista vai parar e vai aguardar uma nova licença vir para ele. Porque algum outro trem já foi licenciado a estar passando por ali.
as formas de licenciamento por escritos em áreas não sinalizadas, é o que eu falei para vocês. Da locomotiva tem aqueles computadores de bordo, que vão chegar licença para eles. Geralmente essa licença por escrita já vem direitinho, igual eu falei para vocês, a velocidade que ele vai andar, o trecho que ele pode circular, como ele pode fazer para isso. Você não pode circular do ponto A ao ponto B em tal velocidade. Já vai estar escrito bonitinho. Por voz, que é o rádio ou telefone. Por rádio é o que a gente faz geralmente, que é o manobrador. O manobrador a gente recebe as licenças do agente de estação por rádio. E comunica com o maquinista também pelo rádio. Pelo telefone é raro, a gente não faz isso não. A gente é até proibido, tá? Comunicando por rádio só se for numa circunstância do acaso, deu defeito em todos os rádios, você só tem um telefone, você vai ter que comunicar com a agente de estação sobre isso. Aí a gente entra. Agora, o agente de estação e o próprio CCO comunicam muito em rádio, principalmente para pegar licença. Igual a agente de estação, às vezes, tem que pegar uma licença para a gente para estar manobrando uma linha 4, vamos supor. Aí eles vão ter que fazer essa ligação para o CCO, aí o CCO deixa aquela parte do trecho por conta da estação, a estação vai poder manobrar. Aí a gente consegue estar mexendo nessas chaves que eu falei para vocês, de mudança de via. Vamos supor, a gente vai tirar uma locomotiva para a oficina. Aí a gente recebeu a licença, a gente consegue poder estar mexendo nessas chaves de intertravamento. Os sinais luminosos da via, que são nada mais, nada menos que os sinaleiros, igual de trânsito, com as mesmas cores. Vermelho, amarelo e verde. O encaminhamento de bordo é o CBTC e o TWE. Recapitulando, CBTC que abrange a maior parte da ferrovia do aço aqui, né? Praticamente toda. Aqui em Minas Gerais, Rio, um trecho ali pequeno de São Paulo. E TWE, que é ali perto de BH. Em São Paulo tem um trecho específico. Lá eu acho que eles ainda atuam com o CTC, que é a sinalização de campo. Eles ainda não têm isso integrado, não. As outras ferrovias, eu acho que ele dá rumo, tem outro tipo, não é CBTC, mas eles também têm alguma coisa integrada lá. Sinais luminosos. Unifocais e multifocais. Só um minuto. Sinais luminosos unifocais e multifocais. Unifocais são aqueles sinaleiros pequenininhos ou maiores um pouco, mas eles só têm uma cor em específico. Agora, multifocais tem várias. Aí a gente tem que ficar mais atento. Pode ter 3, 2, dependendo. Aí a gente tem que saber direitinho qual que é para você. Aí no sinaleiro multifocal, vamos supor, o primeiro sinal o que pode aparecer lá em cima é verde. Quer dizer, está liberado, está passando. Você pode seguir tranquilo ali. O segundo sinal vai aparecer amarelo, provavelmente, que é você seguir em velocidade restrita. Logo mais você vai ter que estar parando. E o terceiro sinaleiro pode estar vermelho. E quando o terceiro sinaleiro está vermelho, os outros também permanecem vermelhos. Daí por diante. Cores e posições têm significados. É o que eu estava falando para você. Verde, pode seguir em frente. A linha está livre. Vermelho, ele tem que permanecer parado. Ou tem um trem seguindo em frente e vai passar naquele determinado ponto e já foi licenciado antes pelo CCO ou pela registração. E amarelo, seguir em velocidade restrita, que ele tem que seguir naquela velocidade específica daquela linha. Ele não pode acelerar mais do que aquilo que provavelmente ele vai ter que parar ou aquela via pode estar ocupada.
chaves de mudança de via, que eu comecei falando para vocês lá atrás. Permite que o trem mude de trilho. Ela pode ser, igual eu falei, com intertravamento elétrico, que é quando o trem passar naquela parte, ou se eu liberar, ela vai estar mexendo, mudando de, vamos supor, da linha 1 para a linha 2, ou então ela pode ser manual. Manual é que a gente mesmo manipula ela. A gente mesmo vai estar manipulando ela. Vai chegar, vai pisar no travador dela, vai virar a alavanca e ela vai mudar de linha. Geralmente, ela manual, a gente usa muito no pátio, mas nada impede que no trecho o maquinista tenha que passar ela manual, porque nem sempre o travador elétrico vai estar funcionando. Pode ter uma queda de energia, alguma coisa desse tipo. Aí ele vai ter que manipular ela manualmente. Aí tem uma chave específica que cada colaborador da empresa recebe, que ele vai poder manipular, que não é um cadeado comum com a mesma trava de outros, não. Tem coisa específica. Operação depende de normas e segurança, é o que eu estava falando. O maquinista, o manobrador, ou qualquer outra pessoa que está trabalhando na ferrovia, ela não tem licença para estar manipulando todas as chaves livremente. Ela não pode chegar e simplesmente chegar numa linha e falar assim, eu vou mexer aqui, eu posso estar mexendo aqui e posso estar passando com esse trem aqui. Não, ele tem que receber, principalmente no travador elétrico. No manual, a gente ainda consegue estar manipulando ela para determinado trecho, se for dentro do pátio, para a gente estar fazendo a manobra. Agora, fora não. Fora depende de normas e segurança. A gente não pode estar manipulando esse travador elétrico livremente, porque eles têm horário marcado, vamos supor, para estar posicionado para aquela linha e coisas do tipo. Eu chego lá, mexo, né, nela, sem mais, sem menos. O que vai acontecer? Um trem vai vir, vai passar ali, vai quebrar ela, vai descarrilhar, vai causar um maior transtorno. O que acontece? Atrasa o pedido do cliente, pode causar acidente pessoal, que às vezes o maquinista acontece alguma coisa do pior tipo possível com a locomotiva, com o maquinista lá. Ou então, não quebrou, passou livremente, mas tinha um trem à frente, porque estava posicionado para um trem que estava à frente. Você vai causar um aborroamento, ou seja, um acidente. Sinalização auxiliar. Placas de regulamentação, advertências, indicações, obras e informações. Essas placas geralmente são usadas principalmente para o pessoal que trabalha no atendimento externo. Vamos supor, o pessoal que trabalha no abastecimento, ele vai colocar aquela placa ali em frente à locomotiva e você não vai poder ultrapassar aquela placa de maneira nenhuma, porque tem pessoas trabalhando ali. Você não vai poder mexer naquele trem também pelo mesmo motivo. Senão, uma pessoa que está trabalhando no atendimento externo, ou esse pessoal que trabalha aí que a gente vê trocando dormente, ou alguma coisa do tipo, vai estar lá trabalhando, você vai passar livremente com o trem, você vai matar todo mundo. Não pode. Tem que respeitar aquilo. Tem que deixar todo mundo, seguro. Não somente quem está trabalhando ali na locomotiva, como também quem está trabalhando no atendimento externo. Sinais manuais em manobras ou falhas de rádio. Esses aí é muito raro a gente usar, mas a gente costuma usar alguns sinais manuais, tipo pare. A gente costuma usar algumas coisas desse tipo, mas é muito raro. Geralmente, quando tem falhas no rádio, o específico mesmo é a gente está parando. A gente não pode estar continuando aquilo, não. Porque, vamos supor, a gente está tentando falar algo com alguém e aquilo não está pegando, a pessoa pode entender aquilo de uma forma contrária e está errando. Aí as falhas de rádio não são aceitas, elas não são um motivo, não. A menos que aconteceu muito no acaso mesmo, assim, você estava falando, sei lá, começou a chover,
naquele momento, molhou o rádio, você não conseguiu falar nada. O cara não conseguiu falar, mas geralmente até o mesmo maquinista já está ciente disso. Então, o que ele faz? Ele para. Ele não pode seguir ali, não. E isso é importante para a comunicação visual, que é a gente entendeu o que o cara falou, a gente entendeu o que foi passado, aí agora a gente pode estar vendo o que pode ter feito. É importante para mim, para a gente estar sabendo o que vai poder ser feito. Senão, não basta só falar, né, pessoal? A gente tem que estar ciente do que a gente pode fazer. Senão, a gente fala, a pessoa não entende, não vai saber qual que vai ser o próximo passo. Como a comunicação acontece? Meios rádio, telefonia convencional, celular, satélite. O rádio, é igual eu estava falando com vocês, a gente tem os rádios. Antes de a gente começar a utilizar ele, a gente faz o teste, igual eu fiz com vocês, que é para saber se todos que estão envolvidos ali na manobra estão cientes do que estão escutando. Telefonia convencional é o que eu falei para vocês, que o agente de estação que geralmente utiliza telefone convencional, celular, que é para estar comunicando e pedindo aquela licença, saber direitinho para onde tem que ir. Divisões de canais, tráfego, manobras e manutenção. Tráfego é o que a gente conhece como a ferrovia em si aí, o externo, que a gente vai circular, que é a parte do minério já que já estava circulando, algum outro produto. Manobras, que é dentro do pátio, que é o que eu faço, que são a gente tá retirando locomotivas com defeito, anexando novas locomotivas, novos vagões ao trem para estar circulando. A gente tem esse trabalho a ser feito lá. Geralmente, vamos supor, chegou um trem de Conselheiro Lafayette, ele veio de lá, ele deu defeito, a gente é informado do serviço que vai ser feito, a gente vai estar retirando aquela locomotiva para determinado local. Não vai levar para a oficina agora não. Pode desviar ela na linha A ou linha B. Aí você vai deixar ela ali até o pessoal que é da oficina tá trazendo. E manutenção, que é a oficina. Tem geralmente um manobrador em específico que vai estar trabalhando em conjunto com o pessoal da oficina, para posicionamento dentro das baias, tá entregando as locomotivas que já estão prontas para a gente. O processo exige clareza, confirmação e registro. Clareza a gente não pode falar mensagens curtas. No rádio ou alguma coisa do tipo, quando estiver comunicando, eu não posso falar um ok, pronto. Tem que falar palavras grandes para sair. Vamos supor que vocês me fizeram uma pergunta. Ô, Walter, você tem que passar a locomotiva para linha 12. Você já fez esse serviço? Eu não posso falar ok, porque geralmente essa mensagem vai ser cortada. Então, o que eu falo? Eu falo positivo, confirmado. São palavras que vão conseguir sair no rádio. Palavras curtas geralmente não saem. E, principalmente, fazer uma coisa que eu estou fazendo aqui, mas não é o certo, né? Que é falar rápido. Né? Que eu tô falando rápido, tô meio nervoso. Nunca tinha feito isso, não. Mas, geralmente, lá eu tenho que falar com mais clareza e falar mais calmamente. Para todo mundo estar entendendo. Confirmação. Todas as mensagens que eu falo, eu tenho que terminar com câmbio, que são para a pessoa me dar resposta. Eu falei para a pessoa, tal pessoa pode estar fazendo o alívio do freio. Aí a pessoa vai falar, positivo, eu posso estar aliviando o freio, câmbio. Aí eu entendi que ela repetiu minha mensagem. E ela entendeu. Aí eu dou como confirmado aquela mensagem. E registro. Todas essas mensagens são registradas. Por causa de auditoria, alguma coisa do tipo, se tiver erro. Senão fica muito fácil, né? Burlar o sistema. Eu errei, ninguém vai saber o que eu fiz.
Então, essas mexas são registradas, e a caso acontece algum tipo de problema, elas estão lá para estar feita a auditoria, para saber o que aconteceu e quais são os processos que vão ter que ser tomados, a medida que vai ter que ser tomada por causa daquele erro. Esse processo aí de comunicação, acho que é um dos mais difíceis lá, pessoal, porque, vamos supor, geralmente a gente está fazendo várias manobras simultaneamente lá. Alguém está indo com a locomotiva para a linha da oficina, o outro está saindo com a locomotiva para estar seguindo em algum trem para viagem. Então, se aquela comunicação não for precisa, pode acontecer vários acidentes. Principalmente nesse quesito de chave. Nesse quesito de chave, geralmente é o que dá mais divergência. Chave e licenciamento. Chave principalmente, porque vamos supor, eu fiz a chave para a linha 1 e falei para o manobrador, sei lá, Cauã. Eu falei para o manobrador Cauã que ele está seguindo ali. Ele pode estar seguindo ali. Passei a chave para ele. Se, vamos supor, a manobradora Stephanie está aí, ela não conseguir me escutar, ela pode estar mudando aquela chave para a linha 2. E o que vai acontecer? O trem que vai estar saindo da linha 1 primeiro vai descarrilhar. Então, isso que acontece. E quando é licenciamento, se a pessoa não entendeu direito o que o CCO passou ou o agente de estação, ela pode estar ultrapassando um sinal que não era para ela. Ela pode estar seguindo uma licença que não era para ela. Então, ela pode estar indo para a linha errada, causar um transtorno danado para ela e para a pessoa, o pessoal que está trabalhando com ela. Essa parte de comunicação aí, eu acho que é o que mais pega na ferrovia. É o que a gente mais tem que ter clareza. A gente não pode receber uma mensagem e ficar com dúvida. Eu tinha um monitor que ele falava muito comigo a frase: na dúvida, pergunte, não faça. Na dúvida, pergunte. Porque realmente é isso. Se a gente está com dúvida, a gente não pode estar fazendo aquela atividade. Aquela atividade pode te trazer um transtorno enorme. Pode estar descarrilhando um trem, pode estar mandando uma locomotiva com defeito, e por motivo de não ter conseguido copiar aquela mensagem, não ter conseguido confirmar com a pessoa o que era para ser feito. Essa parte de comunicação, acho que é a que a gente tem que ter mais atenção quando se fala em ferrovia. Segurança nas passagens de níveis. Em 2011, acho que foi 2011, tem um acidente bem feio aqui entre nossa cidade, que o pessoal que estava com um ônibus, atravessando a travessia com um ônibus escolar, acabou tendo defeito em cima e o trem pegou. Aí a gente... Bem antes disso já tinha muita segurança, mas estou dando esse exemplo aí porque é o que acontece muito. Eu estou dando esse exemplo, mas acontece diariamente, principalmente em vias urbanas, né? Que o pessoal passa despercebido, o maquinista, às vezes, se não tiver atenção naquela sinalização, se não buzinar, se não estiver atento com o sino, pode estar fazendo acontecer um acidente bem feio mesmo. Inclusive, tem até caixas pretas dentro da locomotiva, igual como se fosse de um avião mesmo, que caso aconteceu algum acidente, alguma coisa do tipo, eles vão averiguar aquilo tudo. Saber direitinho se foi assinado sino, buzina, para saber se o cara fez o processo totalmente certo. Passagem tem alto risco de acidentes, é o que eu acabei de falar com vocês, né? É uma coisa de louco. Tem muita gente que não respeita. Pouco tempo atrás aí mesmo saiu um videozinho que o pessoal estava mostrando uma senhora que estava tentando atravessar a linha com um trem vindo em alta velocidade. Tinha o pessoal lá que estava tentando, o pessoal de sinalização lá que fica
na passagem para autorizar se pode passar ou não os pedestres. Ela não respeitou ele, passou pelas costas dele e acabou sendo abarroada. Graças a Deus não morreu. Teve um esbarrão, ela caiu para fora da linha. Regras específicas para aproximação e travessia, é o que eu falei com vocês. Dentro da ferrovia tem essas placas. Essas placas aí, elas vão falar para você bem antes. Vamos supor, 1 quilômetro antes, você já vai estar sabendo que ali tem uma travessia. Então, você vai ter que estar com o farol ligado, buzina ligada, sino, para a pessoa estar sabendo que você vai estar passando ali. Aí tá aqui, uso de placas e alertas visuais ou sonoros. Alertas visuais são as placas que estão ali na linha e um farol ligado, alguma coisa do tipo. E sonoros, sino e buzina. Percepção de risco e cuidado muito. Sentir, pensar e agir com consciência. É o que eu estava falando com vocês e que o meu monitor falava muito. A gente que trabalha em ferrovia, a gente não pode estar em qualquer atividade da vida da gente, né? A gente não pode estar fazendo trem de qualquer jeito. A gente tem que, primeiro, saber o que tem que ser feito e depois fazer. Como ele sempre disse, na dúvida não faça, pergunte. Você tem que saber o que tem que ser feito para depois agir. Senão você vai causar transtorno para você e para os seus colegas. Nunca assumir riscos desnecessários. Vamos supor, eu tenho que ir daqui de trem, de Entre Rios de Minas para São João del Rei. Mas eu virei maquinista tem 10 dias. Eu não vou poder fazer, a empresa já não vai deixar eu fazer isso, mas eu sabendo que eu nunca passei nesse trecho, eu poderia estar fazendo isso? Não posso, né? Porque eu posso estar colocando minha vida em risco e do pessoal também. Respeitar normas, ouvir ruídos, observar o ambiente. Respeitar normas, nada mais é que respeitar as placas que estão na via, respeitar principalmente as licenças que são dadas pelo CCO ou pelo agente de estação, saber direitinho o que é para ser feito, que a gente tem o que a gente chama de ROF e MOF, que são os manuais da operação ferroviária e as regulamentações. A gente tem que seguir aquelas normas, a gente não pode sair dela. Por quê? Porque saindo dela a gente pode estar colocando sua própria vida em risco, que é o pior, né? Você vai estar colocando sua própria vida em risco. Ouvir ruídos. Esse é bem difícil, principalmente para quem já está trabalhando na ferrovia há um tempo. Eu sou recente, né? Não tenho tanto tempo, eu ainda consigo detectar direitinho um barulho estranho, mas geralmente quanto mais tempo você trabalha, mais tempo você passa ali naquele ambiente, você começa a se acostumar. Isso é o perigoso, porque você se acostumando com aquilo, você para de dar atenção. Aí vamos supor, um vagão está com freio apertado, eu estou escutando um barulho estranho, ou então, vamos supor, eu sou um pedestre, estou passando ali, escuto algum outro barulho estranho de trem, não dou atenção, posso estar colocando minha vida em risco. Observar o ambiente. A gente, trabalhando na ferrovia, ou estando ali por perto, a gente tem que estar sempre atento. A gente não pode simplesmente falar assim, isso daqui não é meu espaço de serviço. Eu vou estar trabalhando na linha 1, aquilo não é meu espaço de serviço. Então, foda-se o que está acontecendo na linha 6. Não, eu tenho que estar sempre atento. Porque ali pode estar acontecendo alguma situação em específico que eu posso estar ajudando meu colega. Vamos supor, a gente ficou sabendo, a gente escutou no rádio que deu licença para estar manobrando a linha 2. Mas ainda não passou da linha 6.
e o colega entende que a linha 6 está liberada para estar fazendo as atividades ali. Aí, vamos supor, o trem está prestes a se movimentar, o colega se enfia no meio daquela composição, vai acontecer o pior. Você atento ao ambiente e observando o que está acontecendo, o que você pode fazer? Chegar no colega, chamar no rádio, ou até mesmo se aproximar daí e falar, ó, colega, não vai lá não. Lá não está liberado. Pergunta. Trabalhar em equipe e manter a segurança. Trabalhar em equipe é o mais preciso, igual. A gente tem uma equipe específica da manobra, que a gente trabalha, isso aí é muito importante. Então, a gente tem que estar sempre unido e olhando um para o outro, para saber direitinho o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, e manter a segurança. Manter a segurança nada mais é do que eu estava falando para vocês. Você viu que o colega vai estar fazendo uma atividade errada. Não é simplesmente fechar os olhos e falar assim, nossa, o problema é dele. Eu trabalho aqui, eu quero fazer o meu. Não. A partir do momento que você está trabalhando em equipe, você tem que pensar que eles são parte, vamos supor, da sua família, que muitas das vezes a gente passa mais tempo no serviço do que em casa. Eu, pelo menos, eu trabalho 12 horas por dia. Quer dizer, 12 horas do meu tempo são trabalhando com aquele pessoal. Imagina se eu fecho os olhos para qualquer atividade daquele pessoal e largo para lá. Pô, muita sacanagem. A pessoa que vai estar ali comigo por muito tempo, né? Por vários anos, algumas, e eu não vou estar prestando aquele cuidado mútuo com ela. Ver se a pessoa está bem. Pô, tu tá vendo que o seu colega de serviço, ele tá mal. Ele tá mal. Não tá no melhor dia dele. Brigou em casa com a família. Tá ruim da cabeça. Tá ruim da cabeça. Aí o que você faz? Tu chega para ele e fala, ô colega, hoje tu tá mal, eu tô vendo aí que você não tá no seu melhor dia. Pode deixar que hoje eu faço essa parte para você. Ou então fica atento olhando para ele em qualquer sinal assim que você vê que não vai dar certo. Você sai daqui, você sai com ele dali, leva ele para um ambiente tranquilo para estar ajudando ele. Isso é bem importante. Cuidado muito é bem importante para quem trabalha em equipe. Não só para quem trabalha em equipe, na vida da gente mesmo, né? Para a família da gente mesmo. Se a gente não anda junto ali, vai estar sempre acontecendo o pior. Trabalho em equipe é fundamental em qualquer local. A gente não consegue nada sozinho. Não consegue evoluir nunca. Tem que ter uma boa equipe, uma boa conversa com o pessoal que está ao seu redor. Bem importante. Bom, pessoal, foi bem rapidinho aí, não sei se todo mundo conseguiu frisar, depois eu vou estar respondendo algumas dúvidas aí, se vocês tiveram, mas queria deixar a conclusão aqui, sinalização e comunicação salvam vidas. Igual eu estava falando com vocês, uma sinalização precisa faz a gente evitar muito acidente mesmo. Se aquela sinalização falha, alguma coisa do tipo, pode ser que aconteça o pior. E comunicação, igual eu falei, a comunicação é o mais importante. Não só pela ferrovia, porque em qualquer hora da nossa vida aí, igual vocês aí da engenharia sabem muito bem que, vamos supor, vocês passam uma informação errada, o pessoal que vai estar na construtora, alguma obra do tipo, que não chegar precisamente, pode estar acontecendo pior. A gente consegue ver vários acidentes em várias áreas diferentes de serviço pela falta de comunicação. Sistemas evoluíram com a tecnologia. Cada colaborador tem um papel fundamental na operação segura. Sistemas evoluíram com a tecnologia, igual eu estava falando com vocês. No começo de tudo aí, a gente
nem tinha autorização para nada. A gente tinha uma via só. Ou então a gente tinha só tabela de horário. Mas vamos supor, eu sou uma pessoa esquecida e estou trabalhando ali. Se você esqueceu aquele determinado hora que você tinha que parar, cara, o pior vai acontecer. Agora, com a tecnologia, você estando com aquilo na sua tela ali de computador de bordo, apitando, igual dentro das locomotivas, a gente tem tem um sensor ali que a gente tem que estar apertando de tempo em tempo ali, para saber se você está acordado, se você está apto a estar trabalhando. Isso ajuda muito, que, vamos supor, você não está apto a estar trabalhar. Esse tema eles chamam meio morto. Se você estiver mal, não conseguir trabalhar e cochilar, você cochilou e não apertou, o trem vai parar. Ele vai entender que você não está mais naquela locomotiva, ele tem que estar parado. Vai penalizar a locomotiva, ela vai parar. Cada colaborador tem um papel fundamental na operação segura. O que eu estava falando com vocês. Não basta só você chegar lá e falar assim, não, eu tenho que fazer só isso aqui. Não, você tem que fazer até mais. Você tem um papel bem importante, não é só na sua atividade que você vai fazer ali, não. Você não vai só conduzir um trem, você não vai só fazer uma manobra. Não, você tem mais que isso. Você tem que estar olhando por colega, saber como que ele está, assim, para estar fazendo atividade segura para você e para ele. Você tem que estar atento às normas, não dá para fazer só pela sua cabeça. Vamos supor, nossa, cara, eu tô doido para almoçar, já são meio-dia. Eu não posso simplesmente burlar aquelas normas por causa disso. Não, eu tenho que seguir um planejamento. Eu tenho que seguir um planejamento, que senão pode dar ruim. Ô, pessoal, acho que é isso aí que eu queria passar para vocês um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, quiserem perguntar, vocês me falem aqui. Eu vou estar respondendo aí para vocês. As perguntas estão no chat? Como que... Sim, a Fabiana acabou de mandar uma. Posso, Tá. posso Pode ler ler pra ela você? para mim? Pode ler ela para mim, fazendo um favor? Ok. Uhum. Foi falado alguma coisa sobre sustentabilidade e impacto socioeconômico do setor? Ah, não falei, mas eu posso estar falando alguma coisa para vocês. Na MRS a gente tem uma coisa que chama desligamento de locomotivas. Como todo mundo sabe, a locomotiva usa diesel, combustível. Então a gente não pode deixar uma locomotiva simplesmente ligada. A gente tem que estar atento a isso, né? Pelo fato do aquecimento global, aquela parte toda, a gente tem isso. E impacto socioeconômico. Como eu estava falando para vocês mais cedo, quanto mais a sinalização for precisa e comunicação, a gente consegue aumentar ainda mais a malha ferroviária. Como todo mundo sabe, a malha ferroviária no Brasil é bem, assim, tem bastante, mas é bem fraca comparado a grandes países. A gente pode aumentar muito mais isso. E como a sinalização precisa, uma comunicação apurada, a gente consegue aumentar ainda mais isso. Como a gente pode ver aí, as vias rodoviárias são bem congestionadas, carros, então a saída mais precisa para isso aí seria a parte ferroviária. A parte ferroviária entraria nessa parte aí, de quanto mais comunicação a gente tiver, a gente consegue evoluir, né, nesse quesito. E também, como é que eu posso te falar? Diminuir a circulação de carros, de caminhões, principalmente caminhões, né? Porque o que a gente mais vê aí é o tráfego ferroviário, são de caminhões. Muita coisa aí que a gente
ver que caminhões levam, a parte ferroviária podia levar. Então, tendo a comunicação, sinalização precisa, a gente consegue aumentar ainda mais isso. Certo? Deu para tirar essa dúvida, moço? Muito obrigado. Ela respondeu que sim. Ô, Val, tem uma pergunta minha. Você falou que tudo que é falado no rádio é arquivado. Aí, no caso, seria tipo digitado, escrito em caderno, alguma coisa assim, ou é gravado o rádio? Não, é gravado. É gravado. Essa gravação fica computador mesmo. É tudo gravado. Tudo que aconteceu naquela noite é gravado. Geralmente eles não, como falam, não acessam aquilo diariamente, não, sabe? Quando está acontecendo algum erro em específico. Aí eles acessam aquilo para saber. Porque, igual eu estava falando, vamos supor, eu sou uma pessoa honesta, fiz o meu trabalho corretamente. Só que o meu companheiro, infelizmente, naquele dia ele não estava bem, ele errou. Meu colaborador errou. Se aquilo não for registrado e gravado, fica muito fácil de burlar. Aí o rádio é gravado. E na locomotiva, para saber se o maquinista agiu certo naquela situação, alguma coisa do tipo, tem a caixa preta, igual de um avião mesmo. Aí eles acessam para saber quais foram os processos que ele fez. Se ele acionou a buzina, se ele acionou o sino, se ele freou, se ele deu emergência, qualquer coisa do tipo. É tudo gravado na ferrovia. Entendi, obrigada. Por nada. Tem mais alguma perguntinha, gente? Aqui. Pode ficar à vontade aí. Aqui no chat eu não tô vendo nenhuma, não. Tem Não, mais... não chegou nenhuma, não. Não? Tem mais alguma? Peraí, aqui, ó. Deixa eu entrar aqui rapidinho. A Luana perguntou: quais procedimentos ao identificar um sinal avariado com defeito durante a circulação do trem? Quais procedimentos ao identificar um sinal variado com defeito durante a circulação do trem? Bom, esse daqui, o maquinista saberia te informar melhor, mas igual eu te falei, como as vias são eletrocutadas, a partir do momento que ele pisou naquele rodeiro e identificou que não é para aquele trecho que ele vai ir, ele vai parar. E mesmo que o sinal de campo, ele tiver com defeito, dentro do bordo da locomotiva, que é o computador de bordo, ele já vai ter a licença ali em específico para ele. Por mais que no campo ele não tenha tido aquela licença ali, no bordo da locomotiva ele já vai ter a licença em específico. Mas, vamos supor, você está com dúvida, olhou um sinaleiro, você olhou na sua cabine de bordo lá, no seu computador, e está a licença lá, que você pode seguir do ponto A ao ponto B, mas o sinaleiro está identificado como vermelho, você acha que não pode seguir, o que você pode fazer? Você pode parar. Não tem problema se você parar, não. Como eu disse para vocês, na dúvida vocês perguntam. Aí você aciona o CCO e fala, CCO, aqui tá tendo uma divergência de informações. Para mim tá chegando que eu posso seguir do ponto A ao ponto B, mas o sinaleiro aqui em questão está identificado que eu tenho que parar. E aí, eu posso continuar ou não? Aí ele vai falar, Walter, esse sinaleiro aí tá com um defeito em específico, então você pode continuar. Respeita a licença aí que está no seu bordo. Vai respeitar a licença do CBTC do TWE. Agora, se for sinalização de campo em específico, você viu defeito, você para. Você não continua, não. Se for sinalização de campo, você tem que seguir vermelho. Por mais que você viu que a chave está posicionada boa para você, você não continua, não. Você para. Respondeu essa pergunta, Luana? Show de bola. Show de bola, pessoal. Show. Vou ler a pergunta do Pedro aqui primeiro, depois eu leio da Thaís.
Em caso de algum acidente em passagem de nível com veículos ou pessoas, quais ações devem ser tomadas por parte da população e por parte da empresa do trem? Bom, por parte da população, vocês podem estar acionando mesmo os meios judiciais, polícia e tudo mais. Pode estar ligando. E por parte da empresa, a empresa também vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar acionando os meios judiciais. Aí, igual eu te falei, tem uma caixa preta dentro da locomotiva. Quando chegar para o meio judicial, que tiver aquele processo todo, eles vão saber identificar. O maquinista fez tudo certinho. O maquinista deu emergência, o maquinista buzinou, o maquinista acionou o sino. Então ele está correto no que ele tinha que ter feito. Ele passou na velocidade correta naquela PM, então ele está correto. Agora, se acionou os meios judiciais, chegou no dia da audiência, olhou lá e viu que o maquinista não fez o certo, aí o que vai acontecer? Ele vai ser autuado, vai ser um crime. É um crime, né? A pessoa errou. Aí a empresa vai ter que custear a pessoa, né? Teve aquele erro, a empresa vai ter que custear o que aconteceu com a pessoa. Se a pessoa morreu, vai ter que indenizar aquele processo todo. Deu para entender aí mais ou menos, Pedro? Aqui se deu para ele, se ele respondeu. Show de bola, Pedro, show de bola. Vim aqui essa resposta agora. Agora é da Thaís aqui. Deixa eu ver aqui, Thaís. Só um minuto. Você disse que no final do rádio é arquivado. E se tiver algum acidente, precisar de alguma conversa para a perícia e fiscalização do acidente? Você disse que o final do rádio é arquivado. E se tiver algum acidente, precisar de alguma conversa para a perícia e fiscalização de acidente? Não, ela, assim, vamos supor, se aconteceu algum acidente, naquele mesmo momento, Thaís, tudo vai ser analisado. Tudo vai ser analisado. A gravação de rádio, o que o maquinista fez, não somente a parte aí dos processos que ele fez na condução, essa parte do rádio também, ele vai ser analisado. Porque, vamos supor, às vezes ele recebeu uma licença errada para aquele determinado ponto, aí pode ser que não seja o erro em específico do maquinista, aí também vai ser analisado a parte do rádio. Aí tudo vai ser analisado. A caixa preta vai englobar também essa parte de comunicação. Show de bola? Ô, Walter, eu queria saber se a locomotiva é totalmente manual, automático. Por exemplo, eu sou maquinista, estou ali na locomotiva, de repente passei mal, tive um infarto, e aí? Então, é o que eu estava falando com vocês. Lá tem um sistema que chama Sistema Homem Morto. De minuto em minuto você tem que estar apertando ali. Sabe, Sônia? Soniele, não é o nome? Isso, Soniele. Soniele, de minuto em minuto eu vou estar aqui apertando ali. Para saber se você está realmente focado na sua operação e se você pode realmente seguir. Vamos supor, você parou de apertar esse botão, ela vai entender que você não está mais ali ou que você passou mal, alguma coisa do tipo. Aí ela vai parar. Aí tem uma coisa que chama penalização. Ela vai penalizar a locomotiva vai parar. Cedo ou tarde ela vai estar parando ali. Ela não vai poder seguir, não, porque o cara vai ser entendido que o cara não está mais ali, que ela passou mal. Por isso que o cara na condução não dorme, porque se dormiu, ela para. Aí dá um problema danado, que a estação os superiores vão perguntar, mas por que a condução parou? Porque tudo é um horário cronometrado, você tem a licença para tudo, vai perguntar, por que tu parou? Você não pode estar parando, não. Aí eles vão falar, não, aconteceu tal coisa. Chega um socorro, né? Isso, exatamente. Porque vai que demora, o cara, né, já foi dessa para melhor. Ou pior, né? Exatamente. Pode ser, se esqueceu, tá tudo tranquilo. Agora, se acontecer o pior, é triste mesmo. É penalizado de alguma forma?
Por exemplo, esqueci de apertar. Não, é penalizado, é penalizado. Essa penalização que eu falo é que os freios são acionados. A locomotiva vai dar emergência. A emergência nada mais é que a aplicação total dos freios. O freio vai ser acionado totalmente. Aí ela vai parar. Tá. Valeu, obrigada. Por nada, por nada. Mais alguma dúvida? Supostamente, só supostamente, Show. deu uma de doida no maquinista. Deu uma Uhum. de doida. Não que eu seja negativa, mas é a realidade. Deu uma de doida nele lá. Aí ele fala: hoje eu tô afim de passar por cima de alguém. Hum. Vocês conseguem, tipo assim, travar o trem para ele não cometer uma loucura ou ele cometeu e tá tudo certo? Bem É, aqueles filmes, tipo aqueles filmes assim do trem, que ai, vem um terrorista e bom, é igual eu te falei, se for num trecho que é finalizado e ele tem uma determinada licença, aí eu acho que ele vai parar sim, que a locomotiva só tem licença para seguir do A ao ponto B. Aí do A ao ponto B, se ele atravessar aquele ponto, ela vai aplicar a emergência e vai parar. Agora, se eu acho que se não passa, se não tiver nesse parte aí, vai acabar acontecendo pior. Uhum. Eu tenho que tirar essa dúvida. Qualquer coisa depois eu posso estar te falando com você, mas eu acho que tem muito que se fazer, não. Porque igual tem alguns acidentes que sem querer ou querendo a pessoa passa na frente, né, do trem Sim. ali. É, mesmo que se aquela pessoa que quis passar na frente do trem, é, quem é processado no caso, assim, esbarrei em alguém sem querer, matei alguém sem querer. A empresa é processada, o maquinista é processado, Então, é o ou que eu a te falo. pessoa que já perdeu a vida é processada por tentar se matar. Ah, assim, se a pessoa tentar tirar a vida, vai ser tido como acidente, né? Não específico aí, acho que não vai acontecer no Uhum, processo, não. Mas se vamos supor, a família acha que aquilo não foi um acidente, foi um erro do maquinista, então a empresa ser processada. Aí vai ter um júri normal. Aí o que eu estava falando mais cedo aí, não lembro direito com quem que foi. Só sei que ela fez a pergunta parecida. Aí o que, que vai acontecer? Vai ir para o tribunal, vai acessar aquela caixa preta e vai saber direitinho o que aconteceu. uhum, O que foi feito anteriormente ali. Aí, se tiver tudo certo, se o maquinista tiver feito as situações todas corretas, show. A empresa vai seguir limpa. Agora, se aconteceu algum processo complicado, erro de condução, alguma coisa do tipo, aí, infelizmente, o maquinista vai levar pior. Infelizmente não, né, que errou, mas aí ele uhum. leva pior. A empresa e o maquinista leva pior. É, você tem cara de bem novinho, né? Você é manobrista. Sou. Você entra como manobrista e depois você pode virar maquinista ou... Isso. Geralmente, o processo da empresa é esse, de crescimento. Uhum, O manobrista entra, se especializa, ganha suas promoções uhum, e segue para auxiliar de maquinista. Ou então, geralmente, o que mais acontece também é o manobrista virar o agente de estação, porque o manobrista é o cara que está mais no pátio, né? Então, ele já conhece os processos todos dali, qual linha, determinada linha ele pode seguir. Então, ele vira um excelente agente de estação, que ele vai saber direitinho para onde que ele pode ir. Ali, o que ele vai poder fazer do pátio, sabe? Mas pode uhum, virar maquinista também. O processo comum ser feito é esse. Você entra uhum. como manobrador e vira maquinista, auxiliar de maquinista e em sequência maquinista. Certo? Ah, certinho, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Varley. Deixa eu responder a pergunta dele. Se o trem estiver passando na passagem de nível e um automóvel colidir no trem, ele tem que ficar parado ou pode seguir a viagem? Se o trem estiver passando na passagem de nível e o automóvel colidir no trem, ele tem que ficar parado ou seguir a viagem? Não, ele tem que parar, Varley. Varley, ele tem que parar.
A pessoa não pode seguir viagem, não. Qualquer acidente que acontecer ali, tem que parar. A menos que seja, sei lá, animal. Animal não tem como muito o que se fazer, né? Igual na rua aí, às vezes tu pelou o cachorro, você não viu, você vai seguir viagem. Agora, se for pessoa, carro, qualquer coisa do tipo, você tem que parar. Você não pode seguir, não. Porque, vamos supor, o cara bateu o carro, colidiu com o trem e acertou, sei lá, um freio da locomotiva. Ele seguiu viagem. Lá na frente, esse freio pode dar defeito. Aí, esse freio dando defeito, o que vai acontecer? Pode acontecer o pior com outra pessoa. E aí já vai ser culpa sua, porque você não parou lá atrás e nem avisou. Show? Deu para entender aí tranquilo? Show de bola. Mais alguma aí, pessoal? Alguma duvidazinha? Acho que respondi tudo. Não, tá tranquilinho. Então, podemos continuar finalizando? Já acho que não tem mais pergunta, não. Alguém gostaria de abrir o microfone? Acho que não. Ô, Walter, então eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar sua experiência. É sempre revigorante aprender novos, né, em geral. A Luana também aqui faz parte do projeto, ela também agradeceu pela sua presença, pelo conhecimento, agradecer por todos nós do projeto mesmo, e até mesmo pelo pessoal que estava aqui participando. Você é sempre bem-vindo a participar com a gente aqui de novo, quiser participar de outras palestras também. Toda semana a gente está tendo palestra, a gente sempre posta no nosso Instagram com antecedência. Aí eu vou estar colocando aqui no chat o link do Instagram, se vocês quiserem seguir, para ter as atualizações em dia. Também tem o nosso e-mail para entrar em contato. Eu coloquei meu número de telefone, se quiserem mandar mensagem no WhatsApp também. Agora a gente também tem um canal no YouTube para a gente estar postando vídeo das chamadas. Aí, se quiserem também rever, quiser, né, estudar por lá, nós temos o link do Drive que vai estar disponível as apresentações. Ainda até então não tem todas, não, que eu ainda estou entrando em contato com os palestrantes pedindo, mas até já tem uma. Aí, conforme eu vou atualizando em tempo real. Se precisarem de qualquer coisa, é só mandar mensagem, tá bom, gente? E já está confirmado, semana que vem tem palestra de novo. Segue lá no Instagram que vai estar o link de inscrição, tá bom? Show de bola. Eu queria agradecer vocês aí pelo convite também. Fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Precisando, a gente está aí. Muito obrigado. Boa noite para todos aí. A gente que agradece a sua disponibilidade. Obrigada pela participação, gente. Até mais. Até mais, pessoal.